Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso clube de revista para entender direitinho como funciona a leitura de artigos. Eu selecionei para o artigo dessa semana esse paper que foi publicado também no Jornal Brasileiro de Pneumologia, mas ele aborda a questão de doença pulmonar intersticial nos pacientes com artrite reumatoide, tá? Ele foi aprovado para publicação dia 21 de agosto de 2022 e foi feito pelo pessoal da Universidade Federal do Paraná. Eu selecionei esse artigo hoje porque ele tem uma metodologia diferente do artigo passado, então é importante a gente ver diferentes artigos para entender como são feitos, de onde são buscadas as informações. Então, esse aqui, ele está bem bonitinho para mostrar critério de inclusão, exclusão, mostrar como foi buscado, os desfechos, avaliar a questão do P, se é estatisticamente significativo. Então, esse artigo aqui vai dar para a gente ter uma ideia bem interessante de como avaliar tecnicamente um artigo. Então, o título, né? Avaliação de fatores de risco em paciente com doença pulmonar intersticial associada à artrite reumatoide. Como eu já ensinei para vocês, aqui, né, são os autores, aqui é o resumo, e a gente sempre lê o resumo para ver se tem coisas que a gente realmente queira ler o texto, porque o texto, esse aqui, por exemplo, é um texto de 6 páginas, mas se eu achar que o resumo dele não me interessa, ou que a metodologia não é adequada para o que eu estou procurando, aí eu procuro um outro artigo. Em vez de você perder tempo lendo tudo e não foi nada do que você queria, você já lê aqui o resumo, que você já consegue saber parcialmente do artigo. Então, o objetivo desse artigo são avaliar os fatores de risco para doença pulmonar intersticial nos pacientes com artrite reumatoide. Isso é uma prática que a gente tem bastante. No consultório de pneumo, a gente tem alguns pacientes que a gente acompanha sempre em conjunto com o paciente, com o médico reumatologista. Então, as doenças do colágeno, várias delas precisam ser acompanhadas pelo reumato, obviamente, e também por pneumo, pelo risco de doença pulmonar associada. No caso da artrite reumatoide, o principal risco de pneumopatia associada é fibrose pulmonar mesmo. Esse artigo aqui, como eu disse, a metodologia dele é diferente do que a gente viu na semana passada. Esse artigo é um estudo retrospectivo, ou seja, ele olha para trás, ele pega dados que já estão escritos ou no prontuário ou em algum lugar. Não é, a gente não vai olhar daqui para frente, é um estudo que a gente olha daqui para trás. É um estudo transversal, o que significa que eu olhei em um ponto só. Então, eu peguei aquela informação, por exemplo, um prontuário médico, e vi aquela informação naquele dia. Eu não acompanhei vários pacientes por vários meses futuros para ver como aquilo foi se desenvolvendo. Nem acompanhei em 2010, depois 2011, depois 2012. Foi uma avaliação única, temporal ali naquele prontuário. E essa avaliação foi feita entre março e dezembro de 2029 em um centro de saúde terciário. Então, aí a gente tem um potencial problema do artigo, porque foi feito só em um centro de saúde. E aí você tem todo o viés da localidade, do profissional, de memória, de como aqueles pacientes são tratados, né? Então, óbvio que o artigo tem sua relevância, mas isso é um fator que a gente deve levar em conta, que todos os pacientes estavam no mesmo centro de saúde. Então, por exemplo, se naquele centro de saúde falta um método diagnóstico ou um exame está com a máquina quebrada, não tem como fazer. Então, ok, aqui ele fala o resto, que é o que a gente vai ver ao longo do texto, tá bom? Então, aqui, na introdução, né, sempre a introdução, veja, é sempre um pequeno resumo do que é artrite reumatoide, né, do que é a doença que você está falando, e a doença que você quer avaliar, que tem aquela associação. Então, aqui no caso, ele vai falar de artrite reumatoide e de doença pulmonar intersticial com relação a doenças reumatológicas. Então, veja, ele conta aqui que a artrite reumatoide é uma doença autoimune, que tem uma prevalência, né, entre 0,3% e 1% da população, e a maior incidência de 30 a 50 anos. Perceba,
aqui ele fala em prevalência, que é o número total de pessoas com aquela doença na população, naquele tempo. Incidência é quantas doenças, qual é o diagnóstico novo, a incidência nova de doença daquele problema. Então, esse caso, é importante que vocês percebam, né, que ele mistura prevalência com incidência. Isso não é um erro, é só para vocês se atentarem que são duas coisas diferentes. Aí aqui ele complementa, né, falando que as manifestações articulares são as mais prevalentes da artrite reumatoide. As manifestações extra-articulares acontecem em até 40% dos pacientes. E as mais comuns dessas manifestações extra-articulares são nódulos reumatoides, síndrome de Sjögren e doença pulmonar. O primeiro caso de doença pulmonar com associação com artrite reumatoide foi descrito em 1948. Desde então, tem se avaliado vários problemas pulmonares associados à artrite reumatoide. Um que é super bem descrito que a gente tem é a síndrome de Kaplan, que é a associação de artrite reumatoide com profissionais que trabalham em minas de carvão. Então, é uma doença ocupacional, tá bom? A gente sabe que na artrite reumatoide também pode acontecer derrame pleural, nódulos reumatoides, que são benignos, não interferem com a capacidade funcional, hipertensão pulmonar, bronquiectasia, bronquiolectasia e doença intersticial pulmonar, que aqui, nesse texto, quer dizer fibrose pulmonar, tá? Aí ele continua aqui falando que nos estudos de tomografia, né, na tomo de tórax, a prevalência de doença intersticial pulmonar, de fibrose pulmonar nos pacientes com artrite reumatoide varia de 28% a 58%, mas que no máximo aí 10% seja relevante significativamente. Então, o objetivo é ver se tem algum fator que você consiga analisar clinicamente, que você perceba naquele paciente, e que você consiga olhar e falar assim, olha só, esse aqui eu tenho que prestar atenção, porque ele tem isso, isso, isso. Isso é um fator de risco para desenvolver doença intersticial pulmonar. E aí, como eu falei com vocês, né, esse método aqui deles é retrospectivo, ou seja, ele olha para trás, é transversal, ele olha apenas em um único momento, e ele está avaliando pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, ou seja, não está incluído a artrite reumatoide juvenil. Dos pacientes que já fazem acompanhamento nesse serviço de saúde terciário, tá bom? Então, eles pegaram pacientes que fazem acompanhamento e vão olhar o prontuário desses pacientes para confirmar se tem todas as informações que precisam e vão ver também se esses pacientes, por um acaso, realizaram prova de função pulmonar e tomografia de tórax. Então, aí a gente já vê que existem alguns critérios de inclusão para esses pacientes. Não é que todos os pacientes do ambulatório viraram pacientes do estudo. Então, a gente tem aqui, o primeiro critério de inclusão, idade maior que 18 anos. Segundo critério de inclusão, pacientes que tenham prova de função pulmonar, registrado em prontuário. Terceiro critério de inclusão, pacientes que tenham tomografia de tórax. Aí aqui ele parte para os critérios de exclusão, ou seja, que não vão entrar. Então, os pacientes que tenham sobreposição de outra colagenose com artrite reumatoide ou que tenham outra doença pulmonar, não vão ser incluídos nesse estudo. Além disso, pacientes que fizeram radioterapia também estão excluídos, porque a gente sabe que radioterapia aumenta o risco de fibrose pulmonar. E aí, todos esses pacientes foram diagnosticados com artrite reumatoide, né, por um reumatologista, de acordo com um critério específico. Isso a gente sabe, né, porque, veja, está num ambulatório de cuidados terciários, né, então já é um ambulatório especializado, um ambulatório específico de artrite reumatoide, então, obviamente, quem está lá é paciente que tem diagnóstico confirmado. Esses reumatologistas, eles também classificaram os pacientes aqui em algumas formas, né? Então, eles viram, por exemplo, a atividade da doença.
Então, eles usaram alguns critérios para avaliar a atividade de doença. Então, aqui ele fala que usou esse Disease Activity Score, usou o score da proteína C reativa e do VHS. Além disso, eles também eles optaram por classificar aqui, né, com esses marcadores aqui de atividade da doença, eles classificaram esses pacientes em 2 grupos. O primeiro grupo com atividade baixa ou remissão da doença, e o segundo grupo com atividade moderada a alta, ok? Também foram pesquisados, né, sintomas respiratórios, se o paciente, por exemplo, se queixava de tosse, expectoração, grau de dispneia, né, o MRC, além de dados de exame físico, como baqueteamento digital, crepitação, saturação periférica, para poder complementar essas informações. Outro critério aqui que eles avaliaram foi se o paciente já usou ou estava usando o metotrexato, que é um medicamento bastante usado para tratamento de artrite reumatoide. Foi usado também se esse paciente tinha dosagem de fator reumatoide e se ele tinha dosagem de anticorpo anti-CCP, que é um anticorpo específico para artrite reumatoide. Aí aqui, para diminuir o viés, né, do avaliador, ele fala que a tomografia de tórax foi avaliada por 2 radiologistas diferentes, que quando tinha muita divergência entre os radiologistas, eles entravam no consenso, e que as tomografias foram classificadas de 3 formas, né? Foram avaliadas e foram categorizadas de 3 formas. Então, como doença pulmonar intersticial ausente, limitada, que era qualquer alteração de parênquima menos de 20%, e extensa, que é qualquer alteração pulmonar com comprometimento de mais de 20%. Na questão da prova de função pulmonar, eles avaliaram as principais medidas, né? Então, capacidade vital forçada, VF1, relação VF1-CVF, CPT, e aí, para isso aqui, né, para essas outras variáveis, o paciente tem que ter tido uma espirometria completa para ter capacidade pulmonar total, volume residual, difusão de monóxido de carbono, é necessário uma espirometria completa. E aí aqui ele fala como ele fez a análise estatística, quais os programinhas que ele usou, as variáveis, os testes, para chegar nas conclusões. Aí, eu quero mostrar para vocês aqui, antes da gente ir para os resultados, eu quero mostrar para vocês esse quadro aqui, que está bem bonito, de que ele faz, como ele definiu o que era inclusão e exclusão de paciente. Então, quando vocês forem fazer TCC, isso aqui é um quadro que vocês precisam definir na sua revisão sistemática, na sua busca de pacientes, quantos pacientes você tem, o que você incluiu, quais foram as exclusões, para você poder definir a sua população final ou o número de artigos final que você está pesquisando. Então, essa aqui é uma tabelinha bem boa para isso. Então, perceba, eles começaram aqui analisando o prontuário de 1.233 pacientes. Só que desses 1.233, 1.052 já não foram incluídos porque não eram elegíveis por alguns motivos. Então, a maioria deles não tinha tomografia de tórax ou teste de função pulmonar. Ah, mas não dava para fazer, Bia, para incluir? Não, não dava, porque esse estudo é retrospectivo. Então, você pegou informações que já estavam disponíveis, não é nada feito daqui para frente, tá? Outros pacientes foram excluídos porque não tinham diagnóstico confirmado de artrite reumatoide e outros tinham dados conflitantes ou indisponíveis. Aquele prontuário que é mal preenchido, que não salvou a consulta quando é online, a folha que sumiu. Então, logo na primeira leva aí, 200, quase 1.000 pacientes já foram excluídos, né? E aí sobraram 181 pacientes que eram elegíveis, que tinham os critérios de inclusão, mas quando aplicados os critérios de exclusão, alguns pacientes tinham doença pulmonar, outra doença pulmonar, outros já tinham doença do colágeno sobreposta, alguns já tinham radioterapia e outros já tinham ressecção pulmonar.
Então, sobrando, começou com 1.233 pacientes, terminou com 134 pacientes. Nossa, mas é muito pouco, nem 10%. É isso mesmo. Mas você tem que seguir os critérios de inclusão e exclusão para o seu estudo ficar bastante homogêneo e ter dados reais que possam ser representativos. Não adianta incluir todo mundo e você ter uma amostra que não significa nada, né? Então, partindo para os resultados, aqui eles mostram primeiro, né, os critérios de inclusão e exclusão, que foi o que eu mostrei para vocês ali naquele quadro, né, em que 134 pacientes foram incluídos no presente estudo. Aí aqui ele mostra as características demográficas do paciente, que tem nessa tabela 1 aqui, que eu vou mostrar para vocês também. Então, a tabela 1, na verdade, é a tabela origem, né, que eles colocaram lá as estatísticas, e aí depois eles fizeram aquele parágrafo. Então, essa aqui é a tabela 1. Olha. Não vou passar linha por linha, mas é para vocês verem que é a característica da população que eles usaram. Então, aqui, ó, perceba, tem 134 pacientes, e aqui ele fala sexo feminino, que é o mais esperado para artrite reumatoide, né? Aí aqui tem esse número, 120, ou seja, tem 120 pacientes que eram do sexo feminino. E o entre parênteses é a porcentagem, tá bom? Tá aqui explicadinho, ó, a porcentagem. E aí, assim vai também. O que é isso aqui, ó? É mais ou menos o desvio padrão, tá bom? Então, preste sempre atenção que o número de fora geralmente é um número absoluto e o número de dentro do parênteses habitualmente é a porcentagem. Aí aqui, como eu falei para vocês, né, eles classificaram a atividade da doença de acordo com 3 critérios clínicos utilizados na reumatologia. Eles também classificaram aqui as alterações pulmonares e a extensão tomográfica de lesão. Então, se tinha lesão, se era menos de 20% ou mais de 20%, tá? Então, aqui a gente já vê que na nossa amostra, 63% dos pacientes não tinha doença pulmonar intersticial. Que bom, isso é ótimo para eles. Então, dessas características todas aqui, eles vão querer saber se tem algum fator ou característica clínica que ajuda a predizer, por exemplo, no começo do acompanhamento, se o paciente é mais sujeito ou não a desenvolver fibrose pulmonar, tá bom? Então, vamos voltar aqui no nosso texto. Aí aqui, exatamente a tabela lá que mostrou. Aí aqui fala que quase todos os pacientes tinham uso de metotrexate, ou seja, 93% dos pacientes já tinham usado metotrexate ou estavam em uso de metotrexate. Aqui na escala de atividade da doença, né? 50% da população da amostra foi caracterizada como em remissão ou baixa atividade. Ou seja, estavam com uma doença controlada, o que é ótimo. Aí aqui, né, como a gente falou, a doença pulmonar intersticial foi encontrada em 49 pacientes, sendo que desses daqui, 24% tinha extensão limitada e 11% tinha doença extensa. Mas veja bem, essas porcentagens aqui não ficaram muito bem colocadas, porque perceba, ele pegou a porcentagem dos 36% aqui, tá? Mas não é 24% dos 36%, entendeu? É dos 49 pacientes, que corresponde a 36%, aí aqui embaixo a gente vê quanto que é, ó. Então, que tinham limitada e extensa. Se a gente somar 33 mais 16, dá 49. Então, se eu fosse contar no total, por exemplo, eu teria 16 aqui, né? 16 de 121, tá? Então, não é só dos 36%, não, que tem doença, ok? Beleza. Aí aqui ele fala que a idade que eles consideraram padrão foi de 62 anos, por causa da curva ROC, para ter uma sensibilidade, aceitabilidade e especificidade aceitável, e que dos pacientes tratados com metotrexato, a prevalência de DPI foi baixa, ou seja, não teve uma associação do uso de metotrexato e desenvolvimento de DPI, tá? Aí aqui na discussão,
ele vai falar das outras variáveis que ele achou aqui. Então, aqui, ó, nessa tabela 2, são as características dos pacientes com artrite reumatoide, estratificada pela presença ou ausência de doença pulmonar, tá? E aqui que entra a questão estatística que a gente precisa aprender. Então, aqui, ó, eram os pacientes que não tinham doença pulmonar e aqui os pacientes que tinham doença pulmonar. O que a gente precisa olhar para ver se é um índice relevante, se é estatisticamente significativo ter aquela característica na artrite reumatoide, você ter aquela característica se é significativa. Aí você vai olhar aqui, ó, o valor do P, tá? O P, ele é relevante estatisticamente quando ele é menor do que 0,05. Isso demonstra que não é uma chance do acaso, que é todas as vezes que você fez naquele seu estudo com aquela sua população, a chance de ser aquilo não é meramente ao acaso, é uma chance real daquilo acontecer. Então, a gente vai olhar aqui os valores que são menores do que 0,05, e aí a gente vai entender que essas características estão associadas à presença de doença pulmonar associada com artrite reumatoide. Então, essa aqui, ó, a primeira a gente já sabe que é menor que 0,05. Essa aqui também é menor do que 0,05. 0,24 também é menor. 0,05. Essa aqui é maior, essa aqui é menor também. Essa é maior, essa é maior, essa é maior, 0,05, essa é maior, essa aqui também. Então, a gente tem as marcadinhas em amarelo, as variáveis que são significativas em relação à artrite reumatoide e doença pulmonar. Aí a gente vem ler aqui do lado de cá. Então, ó, a primeira. Ou seja, pacientes com mais de 62 anos e que têm artrite reumatoide têm mais risco de ter doença pulmonar. Pacientes do sexo masculino com artrite reumatoide têm mais chance de ter doença pulmonar. História de tabagismo tem mais chance de ter doença pulmonar. Aqui a gente entra no viés do tabagismo, né? Porque a gente sabe que o próprio tabagismo já pode dar fibrose pulmonar. Então, é difícil você olhar na tomografia e poder excluir. Mas, geralmente, os pacientes tabagistas também têm DPOC. Então, se tivesse DPOC, ele já estava excluído lá em cima. Mas a gente não pode... tem que lembrar que isso aqui pode ser um fator de confusão, tá? Presença de crepitações finais, né? De estertor crepitante fino, no fim da inspiração, também está associado a uma artrite reumatoide com presença de doença pulmonar. Porque esse estertor crepitante fino, no fim da inspiração, é bastante característico, né, daquele som em velcro, que é compatível com fibrose pulmonar. Outra característica que foi que viu o DLCO, que é a difusão do monóxido de carbono, em que pacientes que têm artrite reumatoide com doença pulmonar têm menor difusão, o que é esperado, né? Se você tem um parênquima pulmonar lesado, a tendência mesmo é que você tenha menor capacidade de difusão, que a sua barreira alvéolo arterial esteja mais comprometida. Então, quando a gente olha aqui, a gente vai perceber que são essas as principais características de associação clínica do paciente com artrite reumatoide com doença pulmonar. Aqui eles fizeram uma análise multivariada para tirar os fatores de confusão. E aí, se a gente for olhar, né, mesmo que depois dessa análise multivariada, tentando isolar cada fator, o único que tem um P menor do que 0,05 é esse aqui, idade de maior que 62 anos. Quando a gente olha aqui o odds ratio, que é a chance de risco, né? Esses pacientes mais de 62 anos, eles têm 4,36 vezes mais chance de ter doença pulmonar. Aqui é o intervalo de confiança, então a gente tem que lembrar que nosso intervalo de confiança nunca pode passar pelo 1, tá? Não pode ter valor abaixo de 1 e maior do que 1.
Por quê? Porque os valores que são abaixo de 1 são fatores de proteção, ou seja, diminuem o risco de você ter aquela doença pulmonar. Já os valores que são acima de 1 são fatores de risco, que aumentam o seu risco de ter a doença. Então, aqui, ó, o risco aumentou nos dois lados. O sexo masculino, perceba, ele não é mais relevante nessa análise multivariada e ele passa pelo 1. Então, o sexo masculino, para alguns pacientes, é fator de proteção, para outros é fator de risco. Então, a gente não considera. E nenhuma dessas outras avaliações aqui, a gente percebeu alteração. Aqui, na atividade de doença moderada ou alta, o P também deu menor que 0,05. Ou seja, pacientes que têm mais doença, que estão mais inflamados, que têm menos controle da doença, eles têm um risco 3 vezes maior de ter doença pulmonar. E aqui, como a gente percebe, também não passa pelo 1, né? Não passa pela unidade. São todos valores de risco mesmo, não de proteção. E aqui, vendo dos pacientes que utilizaram o metotrexato, né, e quanto à extensão tomográfica, dá para ver que os pacientes que não usaram metotrexato, eles não tinham doença tomográfica, eles tinham doenças mais leves, né? Aqui no 44%, mas aqui também quem usou metotrexato ficou dividido, né? Quem não usou metotrexato pode não ter usado porque tinha uma doença mais leve, não precisou usar, ou pode não ter usado e o radiologista comeu bola, e o reumatologista comeu bola e tinha uma doença extensa, ou a doença piorou, né? Já era muito grave, aí já não tinha indicação de metotrexato. Dos pacientes que usaram metotrexato, a maioria não tinha doença pulmonar. Ou seja, o metotrexato funcionando aqui como um protetor de doença pulmonar. Isso mostrou aqui no P menor do que 0,05. Ok, então essas são as variáveis que a gente entende por a gente mesmo na tabela, tá? Por isso que é importante ver todas as tabelas. Aí agora a gente vai voltar a ler o nosso parágrafo para ver se na discussão, se o que ele entende, né, se o que ele discute, o que ele conclui, é isso que a gente concluiu também. Então, aqui, ó, vendo lá a primeira tabela, né, mostra que você ter mais de 62 anos, ter sexo masculino, ser tabagista, ter crepitação fina, expiratória, é um fator de risco para a doença pulmonar intersticial, né? Mas depois, quando você avalia as formas multivariáveis, você vê que outros critérios são mais relevantes. Por exemplo, pacientes que têm autoanticorpos com títulos mais elevados, ou seja, tem uma doença mais grave, menos controlada, tem uma chance maior de ter doença pulmonar intersticial, que foi o que a gente achou. Nesse estudo aqui, não foi feito muito CCP, não achou resultado, não achou associação positiva entre fator reumatoide ou anti-CCP e doença pulmonar. Mas é importante dizer que foram usados diferentes dosagens de fator reumatoide, porque você não tem só um método para fazer, você tem vários, e que só um pequeno número de pacientes realizou o anti-CCP, porque lá nesse ambulatório específico não tinha esse exame disponível. Então, tudo isso interfere, às vezes, na exclusão de pacientes ou na não correlação entre valor de fator reumatoide e anti-CCP para uma lesão pulmonar. Aí aqui ele continua falando que isso permite que, né, talvez a população brasileira seja diferente da população dos Estados Unidos. E aqui ele comenta que apesar de sintomas respiratórios não terem sido associados à presença de doença intersticial, isso a gente vê aqui, ó, presença de sintomas respiratórios não foi significativo, tá? 1/3 dos pacientes que estavam assintomáticos tinham doença pulmonar intersticial na tomografia. Ou seja, ou o médico não perguntou direito, não classificou direito, se esse paciente não tinha mesmo tosse, falta de ar, chiado no peito, ou o paciente realmente ainda não tinha sintoma, tinha uma doença muito incipiente
na tomografia que ainda não estava provocando sintomas. E aí ele fala que nesse estudo espanhol teve resultado semelhante, porque 33% dos pacientes com doença pulmonar intersticial eram assintomáticos. Então, você perceba a importância de você trabalhar em conjunto com o pneumo e com o reumato para doenças do colágeno. Por quê? Veja, o paciente, aqui nesses casos, 33% dos pacientes nem tinham sintoma ainda respiratório, mas já tinham comprometimento lá na tomografia de tórax, o que é muito grave, porque a gente sabe que é uma doença que, se você não identificar que tem alteração tomográfica, você não vai ter uma doença controlada, essa doença vai continuar se estendendo, se expandindo, e você vai ter um problema pulmonar eventualmente grave, porque a fibrose pulmonar fica de sequela para sempre, ela não tem retorno, ela não tem cura uma vez fibrosada, né? Então, aqui fala que a presença de sintomas não deve ser usada isoladamente para determinar a presença de doença pulmonar intersticial, ou seja, você tem que fazer o rastreio mesmo com o paciente assintomático. Outra coisa que foi percebida é que crepitações finas na ausculta pulmonar foram associadas ao diagnóstico de doença pulmonar intersticial. Isso aqui a gente viu aqui, ó, nessa linha, ó, crepitações finas tem um P significativo, porque os pacientes com doença pulmonar, 65% deles tinham crepitação e então isso é significativo, o que é bastante óbvio, porque quando você tem uma fibrose, a tendência é que você tenha alteração na ausculta pulmonar. Então, os autores falam aqui que, obviamente, a ausculta pulmonar cuidadosa deve ser realizada em todos os pacientes, ou seja, não é só porque você está no reumatologista que você pode abandonar o seu esteto e ficar contando sua articulação. Precisa ouvir o peito de todos os pacientes, ok? Que mostra aqui que é um exame de baixo custo, sem contraindicação, e que pode dar um diagnóstico precoce de doença pulmonar. Aqui eles comparam com outro estudo que foi prospectivo, tá? E que na amostra tinha 148 pacientes, que encontrou também uma relação semelhante entre crepitação fina e doença pulmonar fibrótica. E que esse fator foi preditivo para o paciente ter um padrão de doença pulmonar com pneumonia intersticial usual, tá? Que é o padrão tomográfico da fibrose pulmonar. Aí aqui ele fala que na análise multivariada, os pacientes com atividade moderada e alta de doença articular foram considerados fatores independentes para associação com doença pulmonar intersticial. Então, veja, aqui nessa análise multivariada, ele avalia separadamente para diminuir os viés, né, os riscos de confusão, qualquer das variáveis aqui. Então, ele vai ter um jeito lá de fazer as contas dele para ver especificamente quem é que contava para impactar diretamente no risco de doença pulmonar. Então, era aqui, ó, doença, né, paciente com doença moderada a alta e paciente maior de 62 anos, que é o que ele fala aqui. Fala dos odds ratio e fala que é importante você controlar a inflamação para a prevenção do desenvolvimento de doença pulmonar intersticial, que teve outros estudos semelhantes também. Aqui ele fala da difusão, que foi normal, né, mas no grupo com doença pulmonar, mas que foi bastante reduzido, comparado, mas que isso não se mostrou significativamente relevante. Aqui ele fala que a maioria dos pacientes no estudo foram tratados com metrexato, e que vale ressaltar que os pacientes tratados com metrexato, né, 65% desses pacientes não tinham doença pulmonar intersticial, e que a doença pulmonar intersticial extensa foi mais comum nos pacientes sem uso de metrexato, sugerindo que o metrexato pode causar um fator aí de proteção, afinal você controla melhor a doença. Aqui ele fala, né, que os estudos, os resultados do estudo feito devem ser interpretados com algumas limitações, e ele fala
quais as limitações, que é exatamente o estudo tem um caráter retrospectivo, ou seja, olhar para trás, isso é uma limitação, porque você depende do prontuário, das anotações do médico, dos exames pedidos por outro médico, então você aproveita dados que alguém anotou, mas esses dados podem estar incompletos. Além disso, ele falou que um problema, né, uma limitação é que o estudo é em um único centro, então isso é mesmo uma limitação, e que alguns dados estavam incompletos, como, por exemplo, dosagem de anti-CCP, que lá não tinha disponível. E aí ele conclui aqui que a atividade de doença da artrite reumatoide é um fator de risco importante associado à doença pulmonar intersticial, além da idade maior que 62 anos. Lembrando que ser do sexo masculino e fumar pode também ser um fator que contribua para a doença pulmonar intersticial. E o metotrexate, que é uma droga que por muitos anos foi usada e como causa de fibrose pulmonar, a gente sabe que alguns pacientes têm, mas é raro ter, mas é uma doença que pode dar fibrose pulmonar. Nos pacientes com artrite reumatoide foi mostrada uma boa evolução com controle da doença e menos risco de doença pulmonar intersticial extensa. Aí aqui ele faz as referências, tudo isso, e esse foi o debate do nosso artigo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre metodologia, critérios de inclusão, exclusão, fatores limitantes para o estudo e, a partir de hoje, nunca mais vai cair em pegadinha e avaliar critérios aí para ver se é uma variável que tem a ver, que é risco ou que é benefício, sem olhar o P. Então, lembre-se, para ser estatisticamente significativo, tem que ter um P menor do que 0,05. Curtiu esse vídeo? Já salva aqui, dá um like e lembra de se inscrever no canal. Por hoje é isso, gente. Tchau!